Sou Sara Gonçalves, sou gestora dos 7 cemitérios públicos da cidade de Lisboa. Lisboa este ano é a capital verde europeia, um galardão que ganhou não por ser a cidade com mais espaços verdes da Europa, mas pelo trabalho que tem feito ao longo da última década, no sentido de ter uma cidade mais verde, mais amiga das pessoas, mais amiga do ambiente e mais sustentável ambientalmente. Portanto, no âmbito desta iniciativa foram feitas várias iniciativas e nós não quisemos ficar de fora. E por isso pensámos um projeto interdisciplinar em que fomos buscar a questão da simbologia, da interpretação da simbólica e a questão científica. E para isso convidámos a vossa já conhecida Gisela Monteiro, especialista aqui dos nossos cemitérios e conhecedora também de muitos cemitérios da Europa e de muitas questões ligadas à morte, à interpretação simbólica, etc. E fomos buscar também a Sandra Mesquita, arquiteta paisagista, conhecedora de botânica e especialista também em ilustração científica. Vou-vos deixar aqui com elas, que vos vão explicar como é que foi este percurso, como é que foi esta aventura que resultou nesta exposição onde estamos agora e num livro que vos faremos chegar e nos percursos também. Fizemos também uns percursos neste cemitério dos Prazeres, onde estamos, e no cemitério do Alto São João. Portanto, quando vierem a Portugal, também podem visitar-nos. O nosso trabalho começou começámos por fazer visitas aos cemitérios à procura dos elementos vegetais representados, que tanto eram flores, como frutos, como folhagens ou mesmo árvores inteiras. Tivemos dois tipos de situações. Por um lado, as mais fáceis e mais óbvias, aquelas situações em que, olhando, se percebe imediatamente quais são as plantas representadas, como é o caso das palmeiras, ou das romãs, ou das perpétuas, por exemplo, ou das rosas. Mas depois houve situações mais complexas em que nós não conseguíamos perceber exatamente quais eram as plantas representadas, porque os detalhes que estão representados na pedra não são suficientes para termos uma certeza absoluta acerca do que está representado. Nesses casos, o que eu fiz foi criar um leque de possíveis identificações para aquelas plantas, que depois passei à Gisela, e a Gisela então pesquisou essas plantas para perceber, dentre as várias possibilidades, quais as que poderiam corresponder com maior probabilidade à intenção de quem fez aquela representação. Ou seja, procurou, de entre as plantas possíveis, quais eram as que tinham um significado simbólico significativo. O processo de identificação das plantas representadas passou, antes de mais, por uma pesquisa visual, por um lado em fotografias, em imagens de plantas de jardim, de plantas comuns usadas no dia-a-dia ou de plantas eventualmente mais antigas que terão sido usadas durante o século XIX, a altura em que, como a Gisela depois vos irá explicar, a maior parte destas representações foram feitas, eventualmente início do século XX, mas também, por outro lado, como há uma certa estilização em muitas destas representações, fizemos alguma pesquisa visual também em catálogos antigos, catálogos de representação de plantas, exatamente sobretudo a segunda metade do século XIX, para perceber se por vezes é mais fácil perceber qual é a planta representada olhando não para a planta original, mas para o tipo de estilização que era feito na época em que estas representações foram feitas. Já falámos um bocadinho sobre o que era a tafofilia e agora estamos a falar desta exposição, que é um dos nossos trabalhos mais recentes e que me deixa muito satisfeita fazer parte desta equipa fantástica e ajudar a criar esta exposição, que é a nossa perspectiva que possa chegar a muita gente e chegar também a vocês, nem que seja no formato de livro. A nossa exposição, como também a Sara e a Sandra já falaram, tem como objetivo realmente trazer outra vez o significado que as pessoas, a maioria das pessoas dava a estas plantas quando as colocava nos jazigos, quando as trazia para os cemitérios. É claro que nem toda a gente escolheu uma rosa a pensar no amor e no martírio, às vezes é
porque era a figura mais bonita que estava no catálogo do canteiro onde compraram um jazigo, ou porque naquela rua do cemitério tinham visto uma grinalda de rosas muito bonita, mas de facto o objetivo inicial e a simbologia inicial por trás da rosa, por exemplo, é efetivamente esta dualidade entre o amor e o martírio. Isto para vos dar um exemplo daquilo que foi o nosso trabalho. Portanto, tal como já foi referido, depois de todo este levantamento detalhado do que é que tínhamos e o que é que poderia ser, chegou à altura, no fundo, que eu também gosto muito de procurar as fontes e procurar perceber quais seriam eventualmente os objetivos ou quais seriam as ideias por trás das opções que enchem os nossos cemitérios. Felizmente, no caso específico das plantas, temos uma grande mais-valia, que é, à época em que foram criados a maioria destes jazigos e destes desenhos para jazigos, era uma fase em que a linguagem das flores estava muito em voga e isso traduz-se em múltiplas publicações, inclusivamente em Portugal, de livros dedicados à linguagem das flores. Isto permite fazer um cruzamento de fontes de época, contemporâneas daquilo que são as tais flores de pedra que nós temos nos nossos cemitérios e perceber de facto o que significa dentro do cemitério uma romã ou o que significa dentro do cemitério uma violeta. Relativamente ao espaço em que nós montamos a exposição, nós temos a sorte de, no Cemitério dos Prazeres, que é um dos cemitérios de Lisboa mais antigos, de 1833, ter uma capela enorme em que a zona do primeiro andar, em torno de toda a capela, funciona como galeria de exposições. Portanto, é uma área que está preparada para exposições e, nessa perspectiva, nós aproveitamos esse espaço para poder montar esta exposição Flores de Pedra, Flowers of Stone. Tem um título duplo, porque efetivamente conseguimos fazer este trabalho numa edição bilingue, quer o livro, quer a própria exposição, tem todo o material em português e em inglês. Isto permite que a exposição chegue a mais pessoas, não só quem fala português, mas também quem fala inglês, e isto permite haver uma maior visibilidade daquilo que são os nossos cemitérios e o nosso trabalho. Estar inserido nesta capela permite ainda que um trabalho adicional que nós fizemos, para além da identificação das plantas, foi a criação de 2 percursos pedestres dentro destes 2 cemitérios mais antigos, o Cemitério dos Prazeres e o Cemitério do Alto de São João, que são o cemitério oriental e ocidental da cidade, de forma a conseguirmos percorrer uma quantidade de jazigos que tenha as plantas que foram aqui identificadas. Há muito mais jazigos no cemitério com plantas e com elementos vegetais que permitem uma visita muito maior, mas nós fizemos 2 percursos concentrados que permite correr um número de jazigos com bastantes representações daquilo que são as plantas que fomos encontrando. Portanto, este é um espaço muito convidativo a exposições, é um espaço amplo, que mesmo nestes tempos de pandemia permitem uma visita em segurança, com uma excelente luminosidade, paredes amplas que permitem uma boa exposição e temos ainda uma coisa extra que permite conhecer como era feito este luto e esta celebração e esta memória nos anos que passaram, nomeadamente a hipótese de termos peças que foram recuperadas de jazigos abandonados. Portanto, temos uma quantidade de coroas de loiça, coroas de pedra, de flores secas. Temos quadros com fotografias e desenhos dos defuntos decorados com flores. Temos pequenos medalhões de vidro com pinturas, tudo com motivos florais. A maioria das flores estão devidamente identificadas, portanto é fácil perceber quais são as plantas que ali estão, e isso dá uma outra dimensão a este nosso trabalho. Esta é a flor da paixão, a flor do maracujá. Ela ganha este nome porque os padres jesuítas que chegaram à América do Sul no século XVI depararam-se com a sua beleza roxa e ficaram encantados por conseguirem ver nela, e é essa a sua
principal interpretação simbólica, os instrumentos da Paixão de Cristo. É possível encontrar os pregos, é possível encontrar a coroa de espinhos, e foi com base nesta imaginação, nesta visualização, nesta forma de observar a flor, que os padres jesuítas a trouxeram e a utilizaram em decorações de missais e um pouco por toda a parte. E é também com esta interpretação que ela é utilizada nos nossos cemitérios. Aparece como figura da fé e aparece com muita profusão, mais até do que pode parecer no início. A sua estilização, por vezes, faz com que não seja de uma identificação muito fácil à primeira, mas depois de percebermos o que é que estamos à procura, elas aparecem um pouco por toda a parte. Por fim, deixo-vos com o início da nossa exposição. E a nossa exposição começa com este epitáfio, que foi o epitáfio que encontramos no cemitério do Alto de São João, que também faz parte dos percursos que preparamos. Este epitáfio tem uma característica fantástica do texto sublinhar a mensagem simbólica que já aparece nas flores. No topo da pedra tumular encontramos um ramalhete de perpétuas e saudades. Estas perpétuas e estas saudades representam isso mesmo, a perpétua saudade. E isso é sublinhado pelo marido neste epitáfio, que termina dizendo da mais perpétua saudade. E é com este sentimento da saudade perpétua, da perpétua saudade, que vos deixo e que vos convido, se possível, a virem visitar a nossa exposição.